Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu venho vendo, esse movimento, e considero muito importante na nossa democracia, que é, juntamente o politicamente correto, a ditadura do STF, todos os ataques que vêm ocorrendo à liberdade de expressão, de opinião e até mesmo científica. Nós vemos casos, um dia após o outro, em que está ocorrendo um agravamento dessa situação. Por exemplo, o do jogador Maurício do vôlei, e que fez uma crítica ao Super-Homem, que agora dizem que ele é bissexual. Sem problema algum, o personagem sequer existe. Você pode concordar ou não com a posição desse jogador, mas por conta dela foi feita toda uma perseguição à sua pessoa. Ele acabou sendo demitido do time que participava, dizem que também não vai mais para a seleção brasileira. Ele que era um jogador top de série, foi até campeão olímpico. O que está ocorrendo nesse movimento que nós chamamos de espiral do silêncio? A partir do momento em que se diz que se uma pessoa fazer uma opinião e que a ditadura do politicamente correto não concorde, sofra tantas retaliações, isso inibe que as outras pessoas assim o façam. E isso é muito perigoso, porque nós, a partir desse momento, temos que decidir o que se pode e o que não se pode pensar, o que se pode e o que não se pode falar. Sempre é importante saber quem serão os julgadores desse politicamente correto. Quem faz as balizas em relação a isso? Sabemos que opiniões odiosas, que vinculam a crimes, etc., a própria lei já as inibe. Mas aquelas opiniões que a pessoa tem o direito de gostar ou não de alguma coisa. Muitas pessoas desgostam da igreja evangélica, por exemplo. Daqui a pouco vai ser proibido você falar mal de pastor. Algumas pessoas também desgostam do Super-Homem sendo bissexual. Vai ser crime, vai ser algo repudiável você criticar essa narrativa que estão colocando no personagem. É evidente que estamos vivendo uma era de excessos e que querem coibir pensamentos através do medo. Por que eu falo isso? Um outro exemplo que nós podemos dar é do deputado estadual Francisquini, lá do Paraná, que durante a campanha fez uma live, e ele é muito popular, em que ele colocava em dúvida as urnas eletrônicas, no amplo direito seu, como cidadão e ainda mais como político, de duvidar daquilo que é posto para as pessoas. Pois bem, o TSE também nessa semana, por conta de uma live e das opiniões que ele expressava, sem atacar criminalmente, sem injuriar, enfim, sem incentivar a morte, e como já tivemos em outros episódios, teve o seu mandato cassado por conta da sua livre opinião em razão das urnas eletrônicas. E aí fica muito sério, pois nós estamos adentrando na atividade parlamentar. Uma coisa é a pessoa acusar outro de um crime ou incentivar um crime a outra pessoa. Outra coisa é quando nós pegamos um parlamentar e tiramos o seu mandato por conta de uma suposta fake news. E quem, de novo, aquele problema, quem vai dizer o que é e o que não é uma fake news? Sabemos, por exemplo, que na ciência, se não há dúvida, se não há provocação, se não há oposição a ideias, a ciência não iria para frente. Durante muito tempo, por exemplo, a Terra era dita como centro do universo. E por pessoas que ousaram rebater essa ideia, inclusive contra a própria igreja, é que hoje sabemos que o Sol está pelo menos no centro do nosso sistema solar. Enfim, nós temos que entender que a oposição de ideias tem que ser sempre valorizada, instigada e não reprimida. Não podemos viver numa ditadura do pensamento, até mesmo porque as pessoas continuarão a pensar, continuarão a se agrupar e começarão a fazer isso por debaixo dos panos. É muito melhor, na minha opinião, você saber o que a pessoa pensa. E aí você pode decidir discordar, você pode decidir até se afastar dela, do que deixarmos que as pessoas sejam, talvez até mesmo com discursos odiosos, mas interiores. Isso fazendo com que eles se agrupem em seitas e etc. e ajam de forma nas sombras. Foi assim que ocorreu as piores tragédias da humanidade. Temos que ser transparentes e darmos liberdade para as pessoas terem as suas opiniões. É muito complicado quando o próprio TSE, o órgão jurídico, topo da justiça eleitoral,
parte para essa premissa de que ela pode cassar mandatos de pessoas que foram eleitas por conta de opiniões que eles não concordem. Imagine agora, o tribunal está valendo mais do que o voto popular. Então, eu fico aqui essa reflexão para que a gente saiba que por mais que você não concorde com o que a pessoa fale, por mais que você ache errado, ela tem sim o direito de pensar e o livre pensar. Até mesmo para que a gente fale para ela, está errado o que você está dizendo. E não irmos para o outro caminho do silêncio, do medo, de uma sociedade em que vizinho cuida de vizinho, um estado policialesco em que as pessoas têm receio de se expressarem. Esse caminho é muito perigoso e é o lado ruim da história. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você curta, compartilhe com seus amigos para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado!